Diga, meus irmãos, minhas irmãs, começando o evangelho de hoje, dia 23 de novembro. Vamos nessa, né? E vamos nessa. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não os desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7 sucessivamente, todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela? Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres se casam, mas os que forem julgados dignos das ressurreições, os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam. Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, salvo engano, vamos confirmar isso aqui agora? 24 de novembro, dia de... 24, amanhã no caso, né? 24 de novembro. Tá aqui, dia de Cristo Rei. 2024. É amanhã, né? É, perfeito, é amanhã. Ou seja, configuramos hoje, dia 23 de novembro, o último dia do ano litúrgico do ano que passou. Hoje se encerra um ano litúrgico. Amanhã já vamos dar início a um novo ano litúrgico, né? Com o dia de Cristo, Rei do Universo. Nada mais natural do que começar um novo ano litúrgico louvando a Deus como Deus, Cristo, Rei do Universo. Pessoal, é só um adendo, né? Eu só quis dar esse adendo. Vamos meditar no Evangelho, propriamente dito. Esse Evangelho é muito rico, ele fala sobre uma pergunta que os saduceus fez para Jesus. Nesse Evangelho, cabe falar algumas coisas interessantes. Primeiro, os saduceus, quando foram perguntar a Jesus sobre essa lógica do matrimônio e tá, essas coisas, eles estavam muito apegados ao que? A vida terrestre, a vida que estamos vivendo aqui. Começa o Evangelho, inclusive, dizendo que eles negam a ressurreição, porque não há sentido. E de fato, pessoal, não há sentido, pegando a lógica do mundo aqui que nós vivemos agora,
para aplicá-la na eternidade. Porque são lógicas diferentes. Não podemos pegar uma lógica finita. Só ver se o instrumental está acabando, tá não. Gostei desse instrumentalzinho. Não tem lógica pegar uma realidade finita, uma realidade material, para aplicá-la a uma realidade eterna, ou seja, infinita. Algumas coisas até que são tragáveis isso. Mas há coisas que não tem como. E aqui fala justamente também sobre a questão do matrimônio. Os saduceus queriam meio que pregar uma peça em Jesus, dizer tipo, pô, como é que existe a ressurreição e se o cara casar com a mesma mulher viúva para fazer prevalecer a sua descendência e ela se casar por 7 vezes e quando for ressuscitado, vai ser casado com quem? E aí Jesus vem mostrar, não, na ressurreição não haverão casamentos. O primeiro ponto é que não caiamos na tentação de achar que Deus aqui está desmerecendo o matrimônio ou subestimando a sua riqueza. Muito pelo contrário, quando Jesus fala do matrimônio, ele já se referenciou várias vezes para falar sobre Jesus como o esposo da igreja. E em inúmeras outras passagens que Deus usa-se do matrimônio para profunda santificação. Mas uma coisa muito importante que a gente tem que pensar é que o matrimônio, ele há uma lógica muito profunda e importante, é um sacramento muito profundo e importante dentro da realidade terrestre que nós vivemos. Porque o matrimônio exige para nós um amor exclusivo. Faz parte do matrimônio um amor exclusivo. O casal, o esposo, ama a sua esposa com uma exclusividade a qual só ela vai ser amada. O que faz sentido aqui na Terra. E nesse amor nós tentamos nos igualar ao amor de Deus mesmo, porque por meio desse amor é gerado uma vida. A semelhança à Trindade, né? Que Deus Pai ama tanto Jesus que por meio desse movimento de amor entre Deus Pai a Jesus, que é Deus Filho, e de Deus Filho para Deus Pai, há gerado uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Da mesma forma, o amor entre o casal, o matrimônio. Um homem ama tanto a sua mulher ama tanto o homem, que diante desse fruto de amor gera um fruto, que é o filho. Porém, essa lógica de amor exclusivo, ela faz sentido nessa vida terrestre. Porque, como nós somos finitos e não vivemos a plena comunhão com Deus que nós vamos só viver na eternidade, nós não conseguimos viver o amor plenamente. Deu para entender a lógica? Só conseguiremos viver plenamente o amor perfeito quando também nós formos perfeitos. E para nós sermos perfeitos, devemos ressuscitar, sem a mancha da concupiscência, sem a mancha que nos tirou todas as nossas vocações, mas puros. Dentro dessa lógica acontece. Quando nós vamos para a vida eterna, nós ressuscitamos, o amor exclusivo do matrimônio, ele se dilata. De tal forma que esse amor não é mais exclusivo para com os seus, mas para todos. Porque na eternidade, no reino dos céus, estaremos todos unidos, como se fosse literalmente um laço matrimonial. Porque todos estaremos unidos em quem? Em Cristo. Todos seremos uma grande unidade em Cristo. A comunhão dos santos. Todos seremos um só no corpo de Cristo. De tal forma que nos amaremos de maneira perfeita, da maneira que nós somos amados por Deus. Luciano, parece uma viagem, está dizendo. Parece mesmo. Porque pensar na eternidade é uma viagem mesmo. Não dá para pensar na eternidade com pensamentos terrenos, pensamentos materiais. Essa é a primeira reflexão que eu quero trazer hoje. E a segunda, pessoal, o segundo detalhe importante é ainda nessa lógica.
Os saduceus estavam muito apegados a essa questão material, as respostas materiais diante do amor material, diante do amor aqui terrestre. E Deus nos chama por meio desse evangelho para também tomarmos cautela para não pensarmos só no material. E pegando sob a ótica da nossa vocação, do nosso carisma, do nosso chamado, de amar Jesus nos abandonados, de amar Jesus nos pobres abandonados, se tivermos uma ótica apenas materialista, vamos cair no risco de virar uma assistência social, uma ONG. Isso é ruim, Luciano? Não, isso não é ruim. Diante do nosso carisma, se nós pensarmos apenas no material, vamos estar preocupados em quê? Em dar comida aos pequeninos, aos pobres, em dar dignidade, né? Em dar um emprego, uma coisa. Mas existem coisas mais essenciais ainda do que isso, que é a presença de Jesus encarnado naquele pobre que sofre. Mais importante do que as questões materiais que estão se passando por aquele irmão, existe a questão espiritual, que é Jesus. E existe a questão espiritual, que é Jesus, que também me cura. Há um mistério também do que aquele irmão faz pelo meu coração. Porque o amor pelos mais necessitados é um amor que Deus... É muito lindo isso, porque Deus ele ensina uma didática de um amor gratuito. Porque quando eu penso que o amor para os mais abandonados é um amor desapegado, tendo em vista que aquele irmão não pode me dar nada em troca, às vezes até o contrário. Ele, inclusive, pode até me desejar meu mal. Pode até ficar, vai-se embora. Pode até nem querer o meu amor. E isso é que é a mística desse mistério. O amor gratuito, a ponto de eu não querer nada em troca. E isso vai me curando. É por isso que Jesus nos ensina a ter esse amor desapegado. É por isso que Jesus nos ensina a ter o amor aos mais pequeninos. Porque Ele nos ensina como é o seu amor por nós. Um amor gratuito, um amor que não deseja nada em troca. Ele nos ensina a ter os mesmos sentimentos que o dele. É importante cuidar das coisas materiais que permeiam esse mundo. Mas muito mais importante é cuidar das coisas espirituais. Que possamos rezar hoje e colocar em reflexão o que é que eu coloco, digamos assim, com importância mais do que seria necessária. Será que é o dinheiro, o trabalho, o estudo? Não estou dizendo que essas coisas são importantes, pelo amor de Deus. São coisas muito importantes. Mas será que estamos dando uma importância exacerbada para essas coisas e estamos esquecendo da nossa espiritualidade? Eu vi uma pregação hoje de Frei Gilson que ele falava o seguinte: nós temos muito compromisso com o trabalho. Muito. Às vezes vamos trabalhar até morto de doente. Por quê? Porque precisamos do dinheiro para sustentar nossa camisa, para sustentar nossa família, para sustentar os nossos queridos. E isso é muito bom, isso é muito honesto, de fato. Mas por que não colocamos a devida importância e afinco também para a nossa oração pessoal? Que é ainda mais importante que o nosso trabalho. Por quê, né? Fica a reflexão. Será que o nosso coração, tesouro do nosso coração, está aqui na terra? Ou nosso coração está no céu, né? Diga onde está teu coração, aí estará teu tesouro. Para finalizar, que diante disso tudo, lembrando que tudo isso foi quem falou, tudo isso aqui nessa manhã quem falou foi Jesus. Que possamos ser, inclusive, como alguns doutores da lei que disseram, né? Olha aí, né? Sempre os doutores da lei, os mestres da lei eram rechaçados, criticados, mas também, dentro dos doutores da lei, havia alguns que se abriram ao coração de Deus. Um exemplo clássico, né? Eu penso em Nicodemos, né? O grande mestre da lei que existia naquela época.
As escrituras não falam se ele no final se converteu de fato ou não. É uma opinião pessoal minha, não sei se estou falando aqui uma atrocidade, mas é uma opinião pessoal minha. Eu acredito que Nicodemos deve ter sim se convertido, né? E eles falaram: mestre, falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Alguns, por talvez estar contemplando aquilo que Deus falou e ruminando aquela palavra, tentando entender: meu Deus, será que eu estou preocupado demais com as coisas materiais e me esquecendo das coisas espirituais? E talvez outros querendo meio que: Jesus está errado, mas como refutar Jesus se ele fala com tanta autoridade? Ele prega tudo que ele prega, ele vive, né? Qual é a nossa postura? Postura do saduceu ou a postura do mestre que tu falaste muito bem? Que peçamos, meus irmãos, a graça do Espírito Santo. Jesus já deu 16 minutos, né, de gravação. A graça de Deus mesmo, do Espírito Santo, para que ele vá nos norteando e nos guiando. E entendendo que tudo isso aqui que a gente conversa e fala não é para ser um motivo de desespero ou algo do tipo, não. Na verdade, tudo isso aqui é um convite de Jesus mesmo, para que nós sejamos ainda mais felizes. Eu já falei muito isso nos evangelhos. Tudo isso a gente conversa e a gente fala para que nossa alegria seja completa. Jesus fala isso em um evangelho. Tudo isso eu vos falo para que a sua alegria seja completa. Nós só seremos felizes quando formos aquilo que Deus quer. Nossa felicidade está na plena vivência da nossa santidade. Amém? Até acabou o instrumental. Convite para terminar o evangelho de hoje. Já falei demais, né? Meus irmãos, amém. Amém. Estivemos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Lembre-se sempre, é muito mais feliz quem faz o outro feliz. Paz e bem, galera. Um beijo.